Sejam muito bem-vindas ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. E hoje é um episódio especial, onde eu terei aqui a companhia da minha parceira da farmácia Elifarma, Larissa Santana. Obrigada, Sumaika, pelo convite. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema microbiota intestinal, o impacto na saúde e no emagrecimento. E hoje, pela primeira vez, temos uma convidada de fora do estado. Ela é mestre, tem doutorado e é especialista em microbiota intestinal, a doutora Ilana Marques. Ela é nordestina, mas nesse momento mora em São Paulo. A doutora Ilana veio a Boa Vista para palestrar no evento do NutriDay, organizado em parceria pelo Laboratório Labovida e farmácia Elifarma. Ilana Marques, obrigada por aceitar o nosso convite no podcast Viver Bem e obrigada por estar aqui em Boa Vista, também ter aceitado o nosso convite do Laboratório Labovida, do Elifarma, para esse evento que teve, maravilhoso. E poder compartilhar tanto conhecimento bom com a gente, para tantas mulheres maravilhosas. Sumaika, muito obrigada. Larissa, muito obrigada. Foi muito bom ter vindo para Boa Vista, minha primeira vez em Boa Vista, e ter a oportunidade de encontrar tantos colegas. Eu acho que a nutrição precisa e merece isso. Os colegas se encontrando, nutricionista que pega na mão de nutricionista cresce, e poder falar um pouco a convite da Elifarma, do Labovida, sobre esse tema tão atual, mas que gera também tanta dúvida, que é microbiota e modulação intestinal. Ai, que bom. Foi muito bom, né? Muito bom, Sumaika. Então, obrigada, Ilana, por ter aceitado nosso convite, participado da nossa palestra. Foi um evento maravilhoso. Esse tema é primordial e essencial para os nutricionistas daqui do estado estarem aplicando na sua prática clínica, né? Então, o teu conhecimento vai favorecer muito os nossos prescritores, nossos colegas de profissão. E os nossos pacientes também. Exato, né? Os mais beneficiados. Os mais beneficiados. Sem dúvida. Ilana, vamos começar falando um pouco do emagrecimento, né? Eu sempre acho importante, e como a gente também foca muito nas mulheres, e as mulheres gostam desse assunto, eu sei disso. E eu queria assim que você explicasse como a microbiota intestinal ela pode influenciar no emagrecimento. Perfeito, excelente pergunta. Acho que primeiro vale a gente falar o que é microbiota, que a gente também conhece como flora intestinal. A microbiota é a comunidade de micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, mas especialmente as bactérias que colonizam o nosso intestino. E a gente rompe um conceito, quando a gente começa a falar de microbiota intestinal, de que micro-organismos estão associados apenas a condições de doenças. E não. Quando em equilíbrio, esses micro-organismos, a nossa microbiota, está associada a tantos benefícios para o nosso corpo. Absorção de nutrientes, bioconversão de vitaminas, de minerais, de fármacos e emagrecimento. Eu acho que emagrecimento é uma pauta que sempre vai estar em alta. Hoje, no nosso dia a dia, extremamente acelerado. Não sei se vocês percebem também, após pandemia, esse mundo extremamente estressado que nós vivemos. Mudou toda a nossa rotina, né? Muito, e muito corrido, em que a gente muitas vezes não tem tempo para comer, ou come muito mal, não percebe o que está comendo. Nós observamos muitos pacientes chegando no consultório, queixando-se de excesso de peso, queixando-se de obesidade. E a microbiota ela pode ser uma aliada no processo de emagrecimento. Como que esses micro-organismos vão nos ajudar a emagrecer? Nós temos micro-organismos que estão associados à regulação de energia. Eu sou nutricionista e na nutrição a gente faz um cálculo super simples. A quantidade de calorias que nós temos nas proteínas, nos carboidratos, nas gorduras. E a nossa microbiota também fornece calorias. Então, a depender da microbiota que você tenha no seu intestino, essa microbiota pode estar favorecendo um ganho de peso por a maior absorção de nutrientes. Sabe aquele nosso paciente que muitas vezes chega na Elifarma, chega no Labovida e fala, não consigo emagrecer, eu já tentei de tudo. Verdade. E a gente não consegue olhar o que está por trás, às vezes o que a gente não consegue ver é uma microbiota em desequilíbrio, essa disbiose que está dificultando
o gerenciamento, a perda de peso. E que normalmente as pessoas não sabem o que Não acontece, sabem, né? exatamente, é uma área muito nova. Essa área de microbiota, de microbioma, Larissa, é muito nova. Tem aproximadamente 15 anos dos grandes estudos para medicina, isso é bastante recente. E não é algo que é pesquisado. Quando a gente fala de saúde intestinal, no consultório o paciente tem vergonha de falar sobre o assunto, muitas vezes não dá tempo. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente quer saber o que o paciente come, se ele faz atividade física, se ele dorme bem, se ele está tomando algum medicamento, mas o intestino ele é esquecido em vários momentos. Então o paciente ele não lembra ou ele não associa a essa relação entre intestino e emagrecimento, mas que tem tudo a ver. Nós temos micro-organismos que gerenciam essa absorção de nutrientes, nós temos micro-organismos que gerenciam inflamação, que gerenciam barreira intestinal, a questão hormonal, que gerencia leptina e grelina, hormônios de fome e saciedade. E quando a gente tem um problema, a gente também tem uma solução. A gente consegue olhar para essa casa bagunçada e, através de várias estratégias que a gente poderia passar horas aqui conversando, a gente consegue modular essa microbiota, fazer modulação intestinal para que esse paciente perca peso. É fantástico a gente perder peso olhando para a saúde do intestino. Então, para quem não conhece, então, por exemplo, o que seria isso, né? A gente pode estar com uma microbiota de uma forma, né, bagunçada, como você falou, a casa está bagunçada, e transformar ela, modificar para uma microbiota saudável, né? Uma modulação. É isso. E como se faz isso? Acho que é isso que você Isso é interessante. Como é que faz essa É a modulação? pergunta de milhões essa. Muitas vezes a gente não associa que essa casa está bagunçada, isso é importante falar, porque nós temos sintomas intestinais, gastrointestinais e extraintestinais da disbiose. O que acontece numa situação de desequilíbrio dessa flora, dessa microbiota intestinal? Esse desequilíbrio ele acaba rompendo a barreira do intestino, ele favorece a passagem de toxinas do ambiente intestinal para o ambiente extraintestinal. E nós temos vários sintomas extraintestinais. Então, cansaço, enxaqueca, dores de cabeças intensas, Que são os letargia, ansiedade, é o nosso corpo gritando que algo não está certo. Muita dermatite, hipersensibilidade, isso pode ser sintoma de disbiose, desse desequilíbrio da comunidade de micro-organismos. Então, o primeiro ponto é o paciente ele entender que pode haver uma disbiose, um desequilíbrio, mesmo que ele não tenha sintomas de dor, de inchaço, de extensão abdominal, de aumento de gases. Ele pode ter outros sintomas exacerbados por esse desequilíbrio. Então, identificando esses sintomas, a gente consegue modular essa microbiota. Hoje existe uma forma da gente modular essa microbiota de forma mais assertiva, mais precisa. Existe um exame chamado Exame de Sequenciamento Genético de Microbiota Intestinal, que aqui em Roraima, quem tem esse exame é o Labovida. Esse exame ele faz o mapeamento de todos os micro-organismos do seu intestino. E ele vai te dizer o que está em equilíbrio e o que está em desequilíbrio. Ilana, qual que é o diferencial desse exame? Eu já sei os meus sintomas, eu já sei o que eu uso de medicamentos, eu consigo fazer esse link de disbiose. O diferencial do exame é que ele vai dizer qual disbiose você tem. Isso faz toda a diferença. Quando o indivíduo sabe qual tipo de disbiose ele tem, se é aumento de uma bactéria patogênica, redução de uma benéfica, esse processo de modulação intestinal ele fica muito mais rápido. A gente já sabe exatamente onde agir. E aí a gente evita tentativa e erro. É claro que o médico, o nutricionista, o profissional da saúde, o farmacêutico que vai trabalhar com modulação intestinal, ele vai necessitar associar as informações do sequenciamento genético com uma boa anamnese, saber quem que é seu paciente, onde ele mora, como que está o estilo de vida dele, se ele faz atividade física. Mas a gente tem informações precisas, informações preciosas sobre qual tipo de disbiose esse paciente tem. E aí, baseado nesses desequilíbrios, os nossos micro-organismos eles se alimentam de nutrientes que nós oferecemos. Hoje nós somos muito mais do que o que nós comemos. Tem aquela frase, né? Nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos e o nosso intestino utiliza, bioconverte, biodisponibiliza o que os nossos micro-organismos utilizam. Então, para cada inadequação, nós temos uma conduta. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Uma das bactérias que a gente mais estuda associada à dificuldade de perda de peso se chama Akkermansia mucinifera. Essa bactéria chamada Akkermansia tem esse nome porque ela mora na camada de muco. E ela trabalha num feedback constante de produção de muco para manter minha barreira intestinal fortalecida.
Quando essa bactéria está muito baixa ou muito alta, em desequilíbrio, nós temos uma camada de muco muito fina que expõe minha barreira intestinal e que favorece a passagem de toxinas, inflamação crônica, obesidade. Ilana, eu fiz o meu exame lá no Labovida, eu vi que minha quermância está baixa. O que é que eu vou fazer? Nós temos 1000 possibilidades. A quermância ama resveratrol, ama ácido elástico, que a gente consegue fazer isso através da suplementação das frutas vermelhas, do açaí, da uva, através da suplementação de ácido elástico. Ama chás, ou também a suplementação de chá verde, cacau, polifenóis do cacau, compostos bioativos da capsaicina. Então, a partir de cada inadequação, nós temos uma conduta que pode ser feita e que é para o paciente, é personalizada. E você falou, Ilana, que através da prática da anamnese, né, com o paciente, o médico vai ver o que é possível ser feito nesse paciente. Mas nem sempre só na anamnese, você falou, né, é possível analisar o que o paciente, qual desbiose que ele tem. Então, o exame, ele traz esse panorama completo, né? E puxando o gancho dela, o que eu acho mais interessante nele é que ele é um exame personalizado. A tua microbiota intestinal não é igual à minha, então ele é personalizado, o resultado vem personalizado para você, o seu, e para mim, o meu, né? Totalmente diferente. E também o que eu acho formidável nele é que já vem todo um panorama de prescrição médica para o paciente usar exatamente, os prebióticos e probióticos, e também a indicação de uma sugestão de alimentação. Isso. Eu acho assim, esse exame assim, formidável. Nem sempre a conduta que serve para um vai servir para o outro. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente sabe da dificuldade que muitos pacientes têm de emagrecerem, e muitas vezes a gente procura soluções rápidas. Nós vemos a indústria de emagrecimento sendo bastante movimentada diariamente, porque é algo que realmente toca as pessoas. Quem tem dificuldade de perda de peso, quem tem obesidade, sabe o que eu estou falando. É muito difícil, mexe muito com sua autoestima, com sua qualidade de vida, com sua capacidade cardiorrespiratória. Você não consegue fazer o volume de exercícios que você fazia há algum tempo. Você não gosta de sair de casa muitas vezes porque você fica muito cansada, você não se sente bem com o seu corpo. Então a gente fala isso porque nós sabemos que existe um apelo realmente para o emagrecimento, e as pessoas que têm dificuldade de perda de peso, elas buscam várias estratégias. Eu acho que vocês veem muito isso na prática clínica de vocês, no Labovida, no Elifarma. E a microbiota, ela vem como uma estratégia adjuvante para o tratamento. É claro que não é só isso. Não é só olhar para a microbiota. Eu tenho que olhar para a microbiota, mas eu tenho que olhar para a minha alimentação, eu tenho que olhar para o meu estilo de vida, e eu tenho que olhar para a minha qualidade de sono. São vários fatores. E da microbiota, a Sumaika falou algo que é fantástico. Cada um de nós tem uma microbiota que é única. Alguns autores até colocam o termo como uma impressão digital. Cada um tem a sua. Então, a conduta que serve para a Sumaika não é a mesma que serve para a Ilana, não é a mesma que serve para a Larissa. Nós temos estilos de vida diferentes, nós temos tolerâncias também diferentes, e nós temos microbiotas diferentes. Então, talvez Ilana vá se beneficiar de um resveratrol e a Larissa vai se beneficiar de um geraniol, de uma melatonina. A Sumaika vai se beneficiar de uma gomacácea, de estratégias diferentes para alcançarem a mesma finalidade. Isso é realmente medicina e nutrição de precisão. Quando a gente fala de modulação intestinal, tem uma pergunta que me fazem que é: será que a modulação intestinal é a nutrição, é a medicina do futuro? E eu digo que não, que a medicina é a nutrição do presente. Hoje não dá mais para o paciente que depositou tanta confiança chegar no nosso consultório e ele não ter essas questões atendidas. A gente tem que pensar na medicina, na nutrição personalizada que atenda o nosso paciente, atenda a dor, a queixa do nosso paciente. E o exame, ele vem para isso, ele vem para fazer medicina, ele vem para fazer nutrição personalizada. Eu acho interessante, Ilana, a gente também deixar um recado para quem está vendo esse tipo de tratamento. Então, por exemplo, se eu fizesse esse tratamento, fizesse o exame, né, me tratasse, por exemplo, com uma melatonina, com geraniol,
Aí eu, fiquei ótima, maravilhosa, deu super bem. Eu falo isso para uma colega, ela vai querer usar a mesma coisa. Então, é sempre aquela ressalva, né? Então, a gente tem que fazer aquele tratamento personalizado. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para ela. Exatamente. Então, aquele repasse de informação que eu fiquei boa com uma coisa pode não ser bom para ela, para outra pessoa. Se tudo fosse bom para todo mundo, seria muito fácil tratar a obesidade, né? Exato. E nós sabemos o quanto é difícil tratar. Então, medicina personalizada, nutrição personalizada, o que é bom para mim só é bom para mim. Por isso que não faz sentido o protocolo. Você chegar no profissional e ele trazer um protocolo, não faz sentido se cada um de nós é único. Então, os exames genéticos como todos, os exames de microbiota e as condutas guiadas a partir daí, é importante falar porque às vezes o paciente ele recebe aquele exame, ele fala, mas onde que eu acho essa formulação, né? E a gente precisa fazer realmente uma formulação personalizada para o paciente, na dose, no tipo, na combinação. Quando a gente entende que há uma personalização para o paciente, o resultado ele é muito mais rápido, mais eficaz e mais duradouro. Exato. Exatamente. Ilana, e o exame, eu vou falar um pouco do exame, ele também não está relacionado só para perca de peso. Ele está relacionado com outras doenças, né? A gente vê muito, eu vejo palestras sobre microbiota intestinal, inclusive vejo muito vídeo seu, então sempre falo, o intestino é o segundo cérebro. Para mim é o primeiro, porque ele está relacionado com tudo, né? Se o intestino não funciona bem, nada funciona. E aí eu queria saber, porque eu sei que o exame, ele pode, né, nos dar a opção de ser usado para outros tipos de tratamento, outros tipos de doença. Isso. Quais seriam essas doenças? Há um mundo de possibilidades que a gente pode utilizar. Nós temos os chamados eixos. O intestino ele é um órgão que definitivamente ele não passa perrengue sozinho. Se ele está com problema, ele vai sinalizar. E nós temos na situação de desbiose, de desequilíbrio, uma inflamação, que inicialmente é uma inflamação local e posteriormente essa inflamação ela vira sistêmica. E nós temos uma barreira que está enfraquecida e que vai favorecer, como já dito, a translocação, a passagem de toxinas, de fragmentos de patógenos, levando a esse processo de inflamação para o corpo todo. E aí nós temos os eixos. Nós temos eixo intestino-pele, eixo intestino-cérebro, como a Sumaika falou, eixo intestino-coração, fígado, as mais diferentes condições de doenças se associando ao intestino. Eixo intestino-cérebro eu acho que é um dos mais interessantes, Sumaika. Nós temos desde a desbiose associada com pior prognóstico de doença de Parkinson e doença de Alzheimer, até mesmo desbiose associada a transtornos do espectro autista. E quando a gente fala de autismo, é algo que está muito presente na nossa sociedade. Nós temos dados que o número de crianças com autismo na década de 1990 era de 1 para 500. Agora esse número está de 1 para 36, 1 para 30, segundo alguns artigos americanos. Então, todo mundo conhece alguém que tenha transtorno do espectro autista. A microbiota está associada com sintomas gastrointestinais da criança, do adolescente autista, mas também com sintomas comportamentais. Aquelas estereotipias que as crianças têm, aqueles movimentos repetitivos, letargia, ansiedade, irritabilidade. Isso é mediado pela microbiota, que pode produzir toxinas. Essas toxinas podem ultrapassar a barreira hematoencefálica do sangue para o cérebro, pode levar à inflamação neural. Então, nós temos a microbiota também associada com transtornos do humor, ansiedade, depressão, TDAH. Muitos artigos falando da microbiota se relacionando à ansiedade. E eu acredito que depois da pandemia todo mundo ficou um pouco mais ansioso. Meu campeão de consultório, síndrome do intestino irritável. Então, aquele nosso paciente que tem uma alteração do padrão intestinal acompanhada por muitas dores, muitos gases, muita distensão, que hora está com constipação, hora está com diarreia, extremamente limitante. É um paciente que tem vergonha de sair de casa, só sai de casa se tiver banheiro perto, que come todo dia a mesma coisa porque ele tem uma dieta de segurança, porque ele não quer passar mal, então ele tem uma alimentação extremamente limitada. E a microbiota pode responder parcialmente os sintomas de intestino irritável. A questão do emagrecimento, como a gente já falou, doenças da pele. Então, hoje eu estudo muita parte de dermatologia e microbiota. Microbiota em desequilíbrio está associado à acne, está
está associada à dermatite atópica. Isso mesmo, a dermatite. São pontos que a gente não liga ao intestino. A gente chega no nutricionista ou no médico, a gente jamais vai associar que aquela acne que apareceu, que aquela rosácea que apareceu, pode ter associação com o teu intestino. E tem tudo a ver. Tudo a ver. Microbiota em desequilíbrio, supercrescimento bacteriano do intestino delgado e rosácea, psoríase, dermatite atópica, que a gente vê demais. Microbiota associada a condições de saúde da mulher, que a gente observa também um crescente aparecimento no consultório. Então, síndrome do ovário policístico, endometriose, candidíase de repetição, infertilidade, tudo isso pode ser mediado por esses micro-organismos em desequilíbrio. Então, eu brinco que independente da área de atuação do colega, na nutrição, na medicina... O intestino está ligado a é o maestro. Então, se você é um grande maestro. Se você está pensando que tem alguma coisa, pode até imaginar, será o meu intestino? Então, tem que pensar primeiramente nisso, né? Quando a gente fala de nutrição e de medicina personalizada e integrativa, nós temos que olhar o nosso paciente como um todo. Claro que eu vou ter que fazer os exames, então se eu tenho um paciente com SOP, com síndrome do ovário policístico, eu vou ter que fazer uma série de exames para essa paciente, ver questão hormonal, mas eu também tenho que olhar como está aquele intestino. Eu tenho que ver se aquele intestino está promovendo inflamação, se aquele intestino está dificultando perda de peso, que está muito associado à SOP. Então, eu realmente tenho que olhar esse indivíduo como um todo. E faz muita diferença. A gente vê na prática como faz diferença, como o tratamento do paciente muda. E nós temos pacientes com doenças crônicas. Então, quem tem dermatite, geralmente tem dermatite desde criança. A mulher que tem candidíase, ela sofre, ela está lembrando todo momento que ela tem candidíase. E aquela paciente, ela está cansada de ir para o consultório, ela está cansada de fazer as mesmas terapias. E ela não está conseguindo ver a melhora. A gente tem tanto paciente esforçado que chega no consultório, que faz tudo que a gente combinou, que está em atividade física, está tentando mudar e não melhora. Às vezes é aquilo que a gente realmente não está vendo, que está lá no intestino. Quando a gente olha para ele, a gente consegue mudar bastante coisa na doença e, consequentemente, na qualidade de vida do nosso paciente. E assim, em relação ainda ao exame, né? Quantas vezes a pessoa pode fazer? Porque eu também ouço muito essa pergunta quando vão procurar o bioma, quando é indicado para fazer, o médico indica, mas eu tenho que fazer várias vezes esse exame? Perfeito. O nosso microbioma, ele muda, ele é estimulado, ele é influenciado pelo nosso dia a dia, mas a questão de quantas vezes é feito o exame, a gente observa na prática que isso é muito alinhado entre o médico, o paciente, a necessidade, tá? Diferente de um exame genético, que a gente faz um único e a gente já tem aquelas informações genética humana para a nossa vida, o exame de microbioma ele pode ser repetido, porque a nossa microbiota muda. O que a gente observa na prática? O paciente tem uma série de desequilíbrios ou de sintomas a relatar, ele faz o exame de microbiota. Esse exame está super desequilibrado e a partir daí o médico, o nutricionista, o farmacêutico vai pensar em condutas. Essas condutas elas são para o sequenciamento genético. Então eu não vou tratar aquela distensão, aquele estufamento abdominal do paciente. Eu vou tratar aquela bactéria que produz mais gases, que leva aquele sintoma que o paciente está reclamando há meses e meses e meses. Quando eu trato a causa do problema, a resposta é muito mais rápida. Então, a gente observa na prática os colegas trazendo feedback de que o paciente melhorou em 2 semanas, em 3 semanas. A resposta é muito rápida, porque você deixa de fazer tentativa e erro. Muitos pacientes, eles falam, olha, eu não necessito, eu não preciso fazer o exame, porque eu já vi na prática que eu melhorei demais. E outros pacientes, eles sentem a necessidade desse acompanhamento. Eu quero saber qual é a minha microbiota, qual a minha flora intestinal, de situação de equilíbrio. O que aconteceu aqui? Qual é essa microbiota que eu fiquei bem? E aí a gente fala de um tempo de realização de um novo exame próximo a 6 meses. 6 meses é o tempo que eu vou conseguir implementar aquelas estratégias de modulação. Isso é um ponto muito importante para falar, porque quando a gente pensa em estratégia de modulação intestinal, não é uma estratégia de 1 semana que vai resolver. Então, a gente tem que alinhar muito bem a conduta do nosso paciente.
Geralmente nós conseguimos grandes sucessos na microbiota com estratégias em torno de 8, 9, 12, 16 semanas. Então eu tenho tempo para melhorar essa microbiota intestinal para que ela vá adquirir uma nova conformação. Esse período pós-modulação intestinal, quando a gente repete o sequenciamento genético, a gente observa as mudanças. Eu não sei como que vocês veem na prática daqui, mas um tempo que geralmente os nossos profissionais eles vão repetir o exame e eles gostam de ver essa mudança em torno de 5, 6 meses, os resultados são fantásticos. Nós temos pacientes que monitoram anualmente a microbiota intestinal, que o resultado foi tão interessante que eles falam, não, eu quero ver como tá, eu quero ver se tá mantendo. Porque se eu tiver algum desequilíbrio, eu vou conseguir modular recuperar a tempo. E uma pergunta que me fazem também é assim, Lana, não tenho nada. Eu sou super saudável, não tenho sintoma, não tenho nada a relatar. Preciso fazer o exame? A gente tem uma linha de estudos falando que a nossa microbiota é um grande aliado no envelhecimento saudável. O que é que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo ele envelhece como um todo, não apenas a perda de massa muscular. Então, passados 65 anos, 70 anos, essa microbiota também começa a envelhecer. Nós temos a perda de micro-organismos importantes, nós temos o inflammaging, que é a inflamação associada ao envelhecimento, e leva esse perfil de microbiota mais disbiótica. Nós temos vários estudos falando de microbiota de centenários. O que será que fez esse indivíduo chegar aos 100 anos e passar dos 100 anos? E nós temos estudos falando que a microbiota dos centenários ela é mais saudável do que a microbiota de indivíduos com 85 anos. Olha só que interessante. Mostrando aí que quem tem microbiota mais saudável conseguiu chegar mais longe. Então, se eu não tenho nada, se eu sou super saudável, eu posso utilizar a minha microbiota de hoje, minha microbiota saudável, para alguma poupança, para que a longo prazo eu continue modulando essa microbiota, para que ela permaneça saudável, para eu também ter um envelhecimento saudável. Essa linha fala-se de microbiota como anti-aging, microbiota auxiliando no envelhecimento. Porque a gente fala muito de microbiota associada a sintomas, né? A gente tratar o imediato, tratar a obesidade, tratar aquela queixa. Mas eu posso, enquanto paciente, enquanto pessoa saudável, utilizar a minha modulação intestinal para melhora de qualidade de vida e pensando a longo prazo. Muito interessante, né? Interessante demais. Isso é uma aula. Fica admirada, né? A gente fica assim. Já pensou a gente chegar nos 100 anos? Ah, gente, vamos lá, vamos começar a juntar dinheiro para a festa dos 100 anos. Exatamente. Vamos fazer o exame para modular e chegar até lá. Essa é a nota. Então, Ilana, foi muito interessante a gente conhecer um pouco mais desse exame e ver que a gente conheceu a nossa microbiota. Ok, já conhecemos, a casa está bagunçada e o exame ele já dá esse direcionamento dos quais usaremos os lactobacilos, os prebióticos, né? As fibras que a gente precisa estar usando. Então, o que você pode estar dando de orientação para a gente em quais a gente deve usar, como a gente deve usar? Tem a questão dos manipulados que a gente pode estar fazendo pós, né, o exame. Então, o que você diz para a gente um pouco sobre isso? Perfeito. Eu vou falar um pouco da alimentação enquanto nutricionista e eu acho que vou te deixar falar dos manipulados, que a gente faz essa troca bem bacana. Com relação à alimentação, eu brinco que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o básico funciona. O básico bem feito funciona. Chega paciente no nosso consultório, adulto, que você pergunta quantas frutas você consome no dia e ele não lembra se ele comeu fruta essa semana. Então a conversa já começa daí. Então, a gente inserir na alimentação uma quantidade adequada de frutas, legumes, verduras, uma alimentação menos ultraprocessada, menos industrializada, você descascar mais e você abrir menos embalagens, já é totalmente diferente para a tua microbiota intestinal, que estava acostumada com um padrão que nós chamamos de padrão ocidental, que é esse padrão alimentar com alta quantidade de comidas industrializadas, ultraprocessadas, embutidos, extremamente inflamatórias, né? Essas pequenas mudanças já auxiliam muito o nosso paciente. Quando a gente pensa em prebiótico, o prebiótico é o substrato que vai fazer o micro-organismo benéfico crescer. Então, são os nutrientes que vão alimentar as nossas bactérias, os nossos micro-organismos benéficos e vão melhorar a nossa microbiota. Fala-se muito em fibras. Fibras são importantíssimas. Então, fibras que a gente pode encontrar tanto na aveia, mas também na maçã,
que a gente pode encontrar na cebola, que a gente pode encontrar no alho, que a gente pode encontrar em diferentes leguminosas. A gente tem nessas fibras importantes moduladoras da microbiota intestinal. Mas prebiótico não é só fibra. Prebiótico também são polifenóis, compostos bioativos, o próprio ômega, então alimentos ricos em ômegas, peixes. Quando a gente pensa em polifenóis e compostos bioativos, cada local do Brasil tem um polifenol para chamar de seu. A região norte é, sem dúvida, a mais rica em polifenóis que eu conheço. Vocês têm muitos exemplos de polifenóis para inserir no contexto do paciente. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente começa por organizar essa alimentação. Organizar estilo de vida é muito difícil, né? Então pedir para uma pessoa manejar o estresse é muito difícil, porque nós estamos inseridos num contexto de alto estresse. Mas tentar fazer escolhas diárias. Então, a gente estava conversando, Sumaika, sobre a importância da atividade física. Sumaika estava me falando que o exercício físico é um compromisso inegociável para ela. Ela é muito fitness agora. Você também. Então, acho que eu vou me sentir motivada por vocês, porque eu tô negligenciando um pouco. Mas são as nossas escolhas diárias que definem a nossa saúde intestinal. Eu decido quantas horas eu vou dormir, se eu quero dormir 4 horas e já acordar extremamente cansada, ou se eu vou dormir minhas 8, 9 horas de sono reparador, se eu vou fazer atividade física diária, a minha alimentação. Hoje fala-se muito de não tenho tempo, mas será que realmente não dá tempo de você pegar uma banana, descascar e comer em algum Prioridade. lugar? Né? Então, o tempo é muito questão de prioridade. Então, na alimentação, o básico bem feito funciona. Mas claro que hoje a gente tem um leque que a gente não tinha até há poucos anos. A gente tem um leque de estratégias de suplementação que podem auxiliar o nosso paciente. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente vê que a rotina corrida, às vezes você não consegue consumir todos os alimentos que a gente deveria, né? A gente não consegue absorver todos os nutrientes que a gente deveria. Então, por exemplo, se a gente tivesse que consumir algum nutriente da alimentação, a gente não consegue, né? Hoje em dia a gente consome pouco da alimentação mais natural, né? A gente, lógico, tem que incentivar mais. Então, mas se você não conseguir, você pode estar suplementando, né? Então, através do exame, você consegue saber o que você deve consumir, né? Então, você vai, no caso, fazer um manipulado, por exemplo, né? Então, você vai fazer o tratamento pós o exame, vai ver o que é preciso e vai fazer o manipulado. E você falou bastante sobre a questão dos autistas, né? Então, os autistas, eles estão numa questão, assim, mais particular na questão de consumir. Então, como que eles vão consumir esse tipo de manipulado, esse tipo de lactobacilos, de fibra, por exemplo? Então, tem que ter uma questão, um olhar com carinho em relação a eles. Então, a gente lá na farmácia, a gente faz várias formas farmacêuticas que a gente chama, né? Então, pode estar, a mais comum é a cápsula, né? Mas, lógico que nem todo mundo consome esse tipo de cápsula. Então, a gente tem outras opções, por exemplo, o sachê, pode estar misturando numa comida, no iogurte, pode estar fazendo, por exemplo, uma gominha, que ele pode estar consumindo com algum sabor, né? Morango, por exemplo, né? Chocolate. Então, dá para fazer de várias formas. Essas gominhas são uma delícia. São uma delícia. A gente pode estar fazendo muitas formas para que a gente possa ter a aderência do nosso paciente, né? Então, é maravilhoso a questão do manipulado em relação a isso. A suplementação ela é a cereja do bolo, né? A gente organiza toda essa casa, a base, que é a alimentação. Mas muitas vezes o nosso paciente ele vai necessitar de uma suplementação. E embora o nutricionista saiba que o seu instrumento de trabalho é o alimento, não dá mais para dizer assim, olha, não trabalho, não gosto de suplemento, porque o suplemento, quando bem utilizado, ele é um forte aliado. Na nossa prática, a gente consegue resultados fantásticos de forma muito rápida. Mas você está certíssima. Quando a gente pode fazer a melhor estratégia. Então, o paciente sai com o exame de microbiota lindo, com toda a estratégia. Se a gente não conseguir fazer com que o paciente consuma aquilo, a nossa estratégia caiu por terra, vai por água abaixo. Então, na questão de pacientes com transtorno do espectro autista, nós sabemos que há muita seletividade, que muitos deles não conseguem engolir cápsula, a mesma coisa de criança, que se a gente falar, eu vou colocar no iogurte, eles sentem o sabor, ou às vezes eles não querem consumir. A textura modificada.
Mas as fórmulas farmacêuticas vêm aí para nos auxiliar. O gama eu acho fantástico. Essas gominhas eu acho uma grande estratégia. Não, e o legal é que, por exemplo, você não compra algo pronto e não deu certo, tipo, parou as opções. Você tem várias opções, né? Como a gente falou. Então você vai testando até uma hora conseguir que ele aceite, né? Eu acho que o que é importante falar, Larissa, somente assim, a fórmula que o paciente receber, a apresentação dessa fórmula é a que ele tem que utilizar, né? Então, o paciente, ele recebeu em cápsula, ele pode abrir uma cápsula ou é melhor ele fazer o sachê? Então, a estabilidade no sachê igual à cápsula são perguntas que os nossos pacientes têm muito no dia a dia, né? Exatamente. Existem algumas estratégias que a gente pode fazer. Lógico que há alguns medicamentos que a gente precisa de uma proteção maior, digamos assim, né? Que seria uma cápsula gastroresistente. Esse seria o ideal. Mas nem sempre o ideal a gente, né, pode estar fazendo uso. Então, a gente tem que adaptar. Sim. Como abrir a cápsula não era o ideal, mas é o que a gente está podendo fazer no caso do autista, né? Então, abrir a cápsula para poder ele consumir é uma opção, mas não seria o ideal, né? O ideal seria a gente consumir uma cápsula gastroresistente, que é uma proteção que você vai estar fazendo a absorção dele lá no intestino. Perfeito. E outro ponto também que surge muito de dúvida na prática é os horários, né? Mas sempre que a gente faz estratégia de modulação intestinal, a gente tem um horário para cada coisa, a questão de interação, tudo isso é pensado, tudo isso é pontuado, como que a gente vai entregar aquela suplementação para o nosso paciente. Então, é tudo muito bem pensado. Eu acho que hoje esse mundo da suplementação e da magistral, ele vem unir forças na modulação intestinal, que a gente consegue chegar muito mais longe. A gente tem fórmulas muito modernas hoje. E fica muito mais perto do paciente, né? A gente conversa com o paciente, vê qual é o problema, tenta solucionar de alguma forma. Então, não é algo fechado como uma caixinha. A gente tem várias opções que pode estar ajudando o nosso paciente, né? Perfeito. Então, Ilana, a gente está falando ainda de medicamentos, né? A gente sabe que existe o uso indiscriminado de alguns medicamentos, né? Então, a gente conhece muito o uso indiscriminado dos OIs, né? Que é o omeprazol, o pantoprazol. E também outra coisa são os antibióticos, que são muito mais utilizados hoje em dia. Então, o que você me diz? Como eles influenciam na nossa microbiota em uso desses medicamentos? Perfeito, influencia e muito, né? Hoje a gente já falou sobre o estresse, como impacta a microbiota, um sono aí pouco eficaz, como impacta essa microbiota, a inatividade física, o sedentarismo, consumo de bebida alcoólica também impacta, tabagismo, incluindo cigarros eletrônicos, que as pessoas acham que são inofensivos, prejudicam muito a microbiota oral e microbiota intestinal, e medicamentos. Hoje a gente vai na farmácia, a gente tem acesso a muitos medicamentos, até mesmo sem prescrição. Tem muitos Todos medicamentos que ficam lá, né? disponíveis. E existe uma prática de automedicação muito grande. Então, nós temos pacientes que chegam no consultório e fazem uso de prazóis ininterruptamente há 5 anos e só fica bem com o prazol e não sabe o impacto daquilo. Acha que é altamente inofensivo. E os sais de frutas? Quando a gente fala dos prazóis, o que eles fazem? Eles modificam o pH do trato gastrointestinal. E ao modificar o pH do trato gastrointestinal, há um desequilíbrio também da microbiota. E esse desequilíbrio da microbiota aumenta bactérias pró-inflamatórias, um grupo que nós chamamos de proteobactérias. Ao mesmo tempo que eles reduzem bifidobactérios, são bactérias benéficas que a gente encontra nos probióticos. Eu falo dos prazóis porque eles realmente parecem inofensivos, mas para a microbiota eles são extremamente deletérios. E os antibióticos nem se falam, né? Os antibióticos, eles matam os micro-organismos patogênicos, mas eles também acabam matando micro-organismos benéficos. São exterminadores. São exterminadores. E o problema ainda é mais grave do que imaginávamos. Nós acreditávamos que o impacto do antibiótico na microbiota, ele cessava, que essa microbiota conseguia se recompor após um mês do término do antibiótico. E hoje nós sabemos que não, que esse antibiótico ele deixa uma marca na microbiota por pelo menos 6 meses. Nossa. Então imagina só que a gente tem paciente com infecção do trato urinário de repetição.
que já fez Nós pegamos muito no laboratório muito antibiótico, que a gente tem que fazer um antibiograma para ver o que é que serve para essa paciente. Já está tudo agora. resistente. Já está resistente a tudo. Imagina como essa microbiota foi agredida. Está totalmente bagunçada. Está totalmente bagunçada. E aí acaba que a paciente pode até piorar STU, essa infecção do trato urinário de repetição, porque a microbiota está bagunçada, ela não responde mais ao antibiótico e aí vira uma grande bagunça. E a gente falou muito de bactérias, mas esses micro-organismos, eles estão todos juntos e misturados, todos conversando. Então, bactéria conversa com fungo, cândida. Nós conversamos recentemente sobre saúde da mulher, o quanto a gente observa de cândida no consultório. Especialmente pós-pandemia, aumentou muito o caso de cândida. E as mulheres têm acesso a muitos medicamentos, conversam uma com a outra e faz o que a vizinha usa, faz o que a amiga usa. Aquele papo, né? Que se funcionou pra mim, funciona também pra você. Já escalonou, já utilizou vários antifúngicos, essa microbiota fúngica tá bagunçada, eu tenho muita cândida no intestino, eu tenho muita bactéria bagunçada, barreira enfraquecida, e aí bagunça tudo. Então, a mensagem, eu acho que eu queria passar é, com relação a medicamentos, o uso de medicamentos, ele não pode ser indiscriminado. O medicamento é com o médico. Então, o médico ele tem que dizer qual medicamento você vai utilizar, por quanto tempo, e qual o impacto disso. É claro que existem situações em que o paciente ele vai necessitar fazer o uso de medicação. E a gente tem que saber como que a gente vai se adaptar perante isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso atender um paciente que ele vai precisar fazer imunossupressor a vida inteira, por uma condição clínica específica. Imunossupressor é muito ruim para a microbiota intestinal. Ele vai reduzir ou parar imunossupressor por causa da microbiota? De forma alguma. A estratégia de modulação intestinal ela vai vir como adjuvante ao tratamento. Ela vai vir como uma forma de, sabendo que aquele paciente faz medicação a longo prazo, um diabético, hipertenso, vai fazer medicação a longo prazo, a saúde intestinal vai tentar minimizar o dano daquele medicamento. Redução de danos. Ela nunca vai se opor ao tratamento que o paciente já faz. Ela vai estar sempre reduzindo danos. E eu vou puxar ainda mais com relação aos medicamentos para emagrecimento. Hoje nós temos muitos medicamentos para emagrecimento que vêm sendo utilizados no consultório, com resultados muito bons, medicamentos mais modernos, que o médico utiliza algumas canetinhas, e essas canetinhas elas podem piorar a microbiota intestinal. A gente tem uma alteração dessa motilidade intestinal, muitas vezes isso vem acompanhado com a constipação. Nós temos estudos falando dos danos intestinais desses medicamentos, e por isso que a gente tem que ter um cuidado com o uso. O médico, quando ele vai indicar, quando ele vai sugerir a prescrição desses medicamentos para a obesidade, para gerenciamento de peso, ele sabe do impacto disso à saúde intestinal. Mas o paciente precisa, e aí? E aí ele vai utilizar, ele vai emagrecer, mas ele também vai olhar para a saúde intestinal. Aí entra a nossa nutrição, medicina personalizada. Eu vou entrar com a estratégia de fibra. Exatamente. Eu vou aumentar a quantidade de água. Eu vou entrar com geraniol para essa constipação. Eu vou entrar com probiótico específico para motilidade intestinal, alguns probióticos de Bifidobacterium lactis. Então, até para aqueles nossos pacientes que acham, não, mas eu estou com muita constipação porque essa canetinha me dá muita constipação. Saiba que você pode ter uma microbiota mais próximo do adequado, que você pode melhorar os sintomas gastrointestinais fazendo estratégias adjuvantes. Então, a gente sempre vem para somar, como estratégia para somar. Então, o alerta teria sempre que qualquer tratamento, qualquer atitude que a gente deva fazer é sempre priorizar a saúde intestinal, né? Ter esse olhar. E não se automedicar. E não se automedicar. Claro. E não se automedicar. E passar com um profissional, né? Nós sabemos que hoje a informação está muito disponível. Exatamente. Se a gente quer saber qual medicamento eu vou utilizar para tratar supercrescimento bacteriano, a gente joga na internet e a gente tem essa resposta em 2 minutos. Mas não necessariamente é aquilo que você vai precisar, naquele tempo que você vai precisar. Então, nada substitui um bom profissional. E os profissionais, eles estão aí para isso, né? Para atenderem o paciente, para melhorarem a condição de saúde desse paciente. Então, esse acesso à informação muito fácil nos dá um pouco de medo, né? O paciente, ele acaba achando que dá para fazer tudo Google, sozinho. Né? E não dá para fazer tudo sozinho. E a gente vai... Quando a gente está junto, a gente vai muito mais longe.
Então, quando o paciente é acompanhado por um nutricionista, por um farmacêutico, por um médico especializado, muitas vezes uma equipe médica, eu falo que quando vamos juntos, vamos muito mais longe. E aí o paciente tem o sucesso também muito mais rápido. Ilana, que assunto, hein? Passaríamos horas conversando. Assim, eu queria imensamente te agradecer, né? Para mim é uma honra te receber aqui. Tenho a maior admiração por você, né? E agradecer também o Bioma Genect, por ser nosso parceiro, por ter disponibilizado você vir para passar esse conhecimento para a gente, para passar esse conhecimento para tantos profissionais de saúde que a gente recebeu. E eu só tenho a agradecer, né? O Labovida ganhou com isso, a Elifarma ganhou com isso, né? E os profissionais de saúde também. Então, para a gente, assim, foi muito bom. E está sendo muito bom esse bate-papo hoje, né? Eu fico aqui, eu quase nem falei hoje, eu fico olhando assim, você falar, e eu sei, assim, que a sua agenda deleitando no conhecimento. E eu sei assim que a sua agenda é bem apertada mesmo, né? Você é uma alta palestrante que palestra o Brasil todo. Então, assim, tá em muitos congressos importantes. Tudo isso eu te acompanho, eu vejo. Então, é uma satisfação imensa a gente te receber aqui, você vir para cá e a gente ter esse tempo contigo. Sumaika, eu que agradeço. Larissa, eu agradeço imensamente. Falar sobre microbioma e microbiota não é fácil. É uma área muito nova, como dito, é uma área muito nova na medicina, na nutrição. É normal que a gente chegue para profissionais e fale sobre o tema. Ele fala, não acredito nisso, nunca ouvi falar sobre isso, porque realmente é novo, embora a gente tenha uma avalanche de conteúdos. E eu represento a Bioma Genetics, mas o Labovida faz parte da história da Bioma. Quando a gente começou a levar os exames de genética de microbiota intestinal para o Brasil, o Labovida foi um dos parceiros que encabeçou. E hoje, em Roraima, a Labovida é a representante da Bioma. E isso não começou em 2024, que é muito fácil de estar aqui em 2024 falando disso, que todo mundo está falando disso. A gente começou há alguns bons anos, quando ninguém falava. Uns 4 anos dessa parceria. Ninguém falava de microbiota. Exatamente. E aí a Sumaika chegava para apresentar o exame e os médicos falavam, nunca vi esse exame, não sei para que serve esse exame. Não acredito nesse exame. A área é muito nova, nós sabemos. Mas mais do que vender exame ou vender suplementos, vender medicamentos, a gente está no processo de construção do conhecimento. Eu acho que a gente está colocando o nosso tijolinho na parede de construção do conhecimento do microbioma, do microbiota. Hoje, muitos pacientes têm acesso à medicina e nutrição de precisão com profissionais excelentes aqui de Roraima via Labovida. E não adianta o paciente ter acesso a um exame muito bom se ele não souber tratar. Então, quando veio a Elifarma, a gente conseguiu juntar tudo. Quando a Sumaika falou que tinha uma farmácia, que ela confiava aqui, da Eliane, das meninas, da Carol, da Larissa, veio para somar. Porque a gente tem um exame de ponta, que traz informações preciosíssimas, mas a gente não deixa nosso paciente desamparado. A gente tem um problema, mas a gente sabe o que fazer com ele. E aí tudo vai muito bem, né? Porque a gente tem a tríade ideal, a gente tem um diagnóstico muito bom e a gente também tem a conduta muito boa. Então eu queria agradecer muito a vocês, porque falar dessa área não é fácil. Talvez a gente repetir esse podcast daqui a 5 anos, a gente vai dizer, lembra como o pessoal não acreditava muito em microbiota? Exatamente. Mas a gente desbravou, a Sumaika sabe quando ela desbravou esse terreno das ciências ômicas da área muito nova. E é muito bom ter parceiros tão queridos. Eu acho que eu precisava vir para Roraima para estar com vocês presencialmente. Podem me chamar sempre, que eu venho sempre. O primeiro evento que a gente fez foi com a doutora Eliana. Isso. Ela ainda estava aqui e a gente queria muito que você viesse. Aí não deu certo. Aí veio o doutor Rafael também, que foi maravilhoso. Esse evento a gente fez mais para a área médica, né? E aí, nesse evento, a gente já ganhou alguns parceiros que são adepto e acredito no bioma. Isso, e hoje a gente plantando a sementinha, daqui a pouco a gente colhe os frutos na árvore maravilhosa, né? Exatamente. Obrigada, Ilana. Obrigada, Ilana. Muito obrigada, ali tem uma gente. caixinha, ali um presentinho para você levar e lembrar desse podcast que a gente fez juntas hoje com muito você. carinho. Muito carinho. Muito obrigada.
Gente, me senti muito amada em Roraima. Olha, voltarei sempre. Vamos, vai voltar para falar de outros assuntos. Ah, que lindo. Amei. Tomar seu cafezinho. Tomar meu café, que lá em São Paulo tá super frio. Então, vai me acompanhar sempre. Vai levar Muito um pedacinho daqui pra lá. Vou levar um pedacinho de Roraima comigo. Obrigada. Larissa, minha parceira de tempo já, né, Larissa? Sim. Começou com a sua mãe e aí vocês estão herdando esse trono aí. Vamos continuar esse legado que ela deixou. Ela plantou a semente, né? Antes da gente, antes de mim, ela já plantou a semente da microbioma, de outros assuntos até. Ela era o meu Google humano, que eu digo, né? Então a gente vai tentar seguir o rumo dessa história, né? Então eu agradeço, Sumaika e Eu Ilana. também te agradeço muito A gente fez um mesmo. evento maravilhoso ontem, né? A Ilana fez uma palestra maravilhosa. A gente estava comentando, né, que os nutricionistas, eles ficavam assim, admirados, impactados mesmo. Porque é um tema muito precioso. É muito precioso, maravilhoso. Eles amaram muito, todo mundo elogiando e assim, e a sua acessibilidade. O que eu mais gostei também foi isso, né? Você tá ali com a gente e ali depois no coffee break, a gente conversando, você podendo conversar com todos, tirar as dúvidas. Então foi muito bom isso aí. E para quem quiser continuar seguindo um pouco nesse nosso assunto, né? Seguindo as nossas redes sociais, Elifarma.RR, Labovida _ oficial. E sigam a Ilana também, que é a nossa palestrante, a nossa E o doutora. ilanamarques.nutri Bioma Genético. Sigam para saber mais sobre microbiota e modulação intestinal. Fiquem ligados ao próximo episódio do podcast Viver Bem, com mais uma convidada muito especial que depois eu revelo para vocês. Até o próximo episódio.